Nazismo. Monarque. Quintacaguiri. Jornalista da Band. Tudo isso e muito mais. No canal É Fácil Demais. Fala galera, beleza? Esse aqui é um novo formato dos vídeos do canal É Fácil Demais. A gente tá tentando fazer aqui tipo um vídeo, tipo entrevista, tipo podcast. E a gente quer saber o que vocês acham disso, se vocês querem ou não que tenha esse tipo de vídeo. E hoje é um tema que está sendo muito falado, um tema que está sendo muito falado mesmo, que é o tema do nazismo. Recentemente nós tivemos várias polêmicas envolvendo esse tema, quando Monark, aquele que fazia parte do podcast Flow, um dos mais famosos aqui do Brasil, ele soltou frases que mostravam tipo uma adesão ao nazismo, que ele queria que tivesse um partido nazista legalizado pelo Estado aqui no Brasil. Fazendo uma apologia aí, né? Isso, uma apologia ao nazismo. E posteriormente, um jornalista da Band também veio a fazer apologias ao nazismo. Surgiu também polêmica de Kim Kataguiri, que era o deputado que estava lá junto com Monark e o pessoal lá do Flow. E também tem surgido no Brasil manifestações pró-nazismo. Então é sobre esse tema que a gente quer falar hoje aqui. Como vocês sabem, Gleidson é quem formou o canal É Fácil Demais comigo, ele é historiador e ele estudou um pouco para trazer um apanhado geral aqui para a gente entender mais o que é o nazismo, o que é isso. Então, Gleidson, queria saber logo com você, eu queria que você contextualizasse para a gente o que foi que aconteceu para que uma ideologia tão devasta como o nazismo conseguisse criar força na Alemanha. Vejamos, né? Nada acontece por acaso, né? Nada, sempre tem algo que vem sendo construído, né? Então ali vai ocorrer o estopim, né? Ali vai ocorrer um motivo principal, um pontapé inicial, né? Ali na Alemanha, né? Desde a Primeira Guerra Mundial, contextualizando desde o começo, né? Na Primeira Guerra Mundial, onde ocorreu ali uma guerra violenta, né, bastante sangrenta, né, sem escrúpulos algum, onde também nessa Primeira Guerra Mundial fazia-se de uso de qualquer forma de destruir o inimigo, né, sendo ela colocando bombas atômicas, né, de toda sorte de armamento ou que fosse para destruir era feito. Então, a humanidade está sendo devastada, né? Nessa Primeira Guerra Mundial, cerca de 10 milhões de pessoas, isso é aproximadamente que os historiadores tentam calcular, né? Porque tem as suas variações. Então, nos mostra que desde ali da Primeira Guerra Mundial, começou essa parte de crise, né? Essa crise política, toda essa questão. Então, onde é que Adolf Hitler vai entrar nesse cenário? Né? Adolf Hitler, ele vai entrar nesse cenário, ali ele queria trazer um pouco da sua bibliografia. Ele é austríaco, né? Ele não é alemão. Não, ele não é austríaco, ele é austríaco-húngaro, certo? Ele não é alemão, ele dizia ser alemão, sendo que não era alemão. Ele primeiramente queria entrar na Academia das Belas Artes, certo? O mesmo não conseguiu êxito, ele não conseguiu entrar. Já em 1914, se eu não estiver enganado, ele vai entrar ali no exército alemão. Então ele vai conseguir entrar ali no exército alemão, né? Onde ele consegue ter êxito ali no exército alemão. Era uma pessoa que tinha uma excelente persuasão, né, muito bom em seus argumentos, então onde ele veio conseguir esse êxito. E onde a sociedade alemã veio aderir seus conceitos e suas ideologias, por esse apanhado dele fazer essas questões, né? Então teve toda essa questão aí, né? E nós podemos ver que depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, junto com os países vencedores, impôs o Tratado de Versalhes, a Alemanha, que acabou saindo como perdedora nessa guerra.
o que foi o Tratado de Versalhes e em que esse tratado implicou para o surgimento de Hitler como nós conhecemos ele hoje em dia. Isso aí foi uma boa opção para ele, né? Porque a Alemanha ali, com esse Tratado de Versalhes, o Tratado de Versalhes, nada mais era que a Alemanha, né, ficou subjugada pelos Estados Unidos e os demais países que ganharam a guerra, né, e ela teve que estar pagando altos impostos, e para a Alemanha isso era uma vergonha, né, porque a Alemanha sempre pensou nessa questão de ser uma sociedade, de ser uma civilização superior, grande, né, potente. Então, para eles, estava sendo uma vergonha. Então, para a gente, vamos dizer, entender, Hitler estava querendo ali mostrar que ele seria o libertador daquelas pessoas, né? Seria o salvador daquela pátria. Então pronto. Então o que aconteceu? Ele, até onde eu sei, ele surgiu ali, se não me engano, por parte do Partido Alemão dos Trabalhadores. Ele se afiliou. Ele se afiliou ao partido lá em 1921 e começou a sua jornada política. Então, como foi essa adesão e como foi posteriormente ele foi angariando cargos? Como a gente já tinha falado, né? Desde a sua questão de ter entrado ali no exército, né, a sua parte de argumentação e persuasão era muito boa. Então, desde ali do exército, ele já estava galgando posições melhores. Ele foi chanceler do rei, né, uma patente altíssima, né, daquela questão ali da Alemanha, né, do sistema ali político, né, e de exército também, do exército também, né, da Alemanha. E com o passar desse tempo, ele se infiltrando ali, ou se afiliando ao partido alemão dos trabalhadores alemães, né, ele ali vai galgando, certo? E em 1923 ele consegue tornar, né, sendo o líder daquele partido. Sim, aí ele foi preso também, né, pelo que eu soube. Em 1923 ele foi preso porque ele tentou dar um golpe de Estado. E, por curiosidade, galera, ele escreveu um livro quando ele estava lá na prisão. O nome do livro, meu alemão é muito fraco, até porque eu não sei nada, se chama Mein Kampf, que significa Minha Luta. É um livro que muito controverso, algumas pessoas até queriam que esse livro fosse publicado, só que até agora tem uma grande briga para se vai publicar ou não esse livro. Aí pronto. Após isso tudo, né, ele saiu da cadeia em 1924. E como foi que ele saiu angariando esse poder, essas coisas todas? O que era que ele causava, qual era a sensação que ele causava na população alemã? Veja só, os argumentos dele eram sempre a questão da pátria, né, sempre a questão do amor à pátria, né, da população, da civilização alemã ser sempre superior, né, de ser uma raça pura, né, uma etnia pura, de ser o sangue azul, como eles falam, né, então tinha toda essa questão, né, nós vemos que eles sempre buscavam, sempre essa questão de algo puro, eles queriam essa pureza, né, A pureza da raça ariana. Tanto é que até alguns dos médicos eles faziam as pesquisas deles, né, e comprovavam que a raça ariana, que a raça dos alemães, era uma raça superior, até segundo o conhecimento deles, né, eles se sentiam realmente superiores a todos os outros, por mais que não fosse 100% da população, né, como nós sempre sabemos, não é algo sempre hegemônico, mas é claro, a maioria era assim. E nós vemos também, Cleiton, que a questão, eles faziam também, isso é importante a gente frisar também, eles mediam também que eles eram antissemitas, né, anticomunistas, odiavam os judeus. Antissemita? Né? Isso. Eles odiavam os judeus, anti-judaísmo, eles odiavam os judeus. Então, perseguia, e matava os judeus, né, na questão ali das câmaras de gases, né, ali que também existia o fuzilamento, né, na parte do Holocausto. E também, Cleiton, nessa questão dos campos de concentrações,
né? Isso é aproximadamente, né? Nunca numa história dessa a gente não vai ter como ter uma exatidão de números de pessoas que morreram, né? Uma aproximação, né, de números de pessoas que morreram no campo de concentração, né, com as câmaras de gases, certo? E o fuzilamento que também existia nesses campos de concentrações, girava em torno de 3 milhões de pessoas. 3 milhões. Vejam que não é só números, né? Foram 3 milhões de pessoas que morreram, certo? 3 milhões de famílias que foram destruídas, certo? Sendo às vezes crianças, morriam, mulheres, pais de famílias, né? Às vezes famílias inteiras. Então tem toda essa questão. Às vezes a gente olha só o número, não, 3 milhões de pessoas, né? Fala com a maior banalidade, mas são vidas. Foram 3 milhões de vidas perdidas nesse campo de concentração para defender um sistema, né? Uma ideologia política de um líder autoritário, como foi Adolf Hitler. Enquanto você falava, eu me lembrei, tem um exemplo de livro, gente, eu recomendo a vocês a lerem, que se chama O Menino do Pijama Listrado. Ele é um livro que ele fala muito sobre essa questão, conta a história, um pequeno spoiler, conta a história de um menino que ele era um alemão, ele fazia parte ali, o pai dele era um dos chefes que cuidavam de um dos campos de concentração, e a história vai seguindo, ele vai vendo o pessoal lá, além dos campos de concentração, antes mesmo deles serem mortos, eles já sofriam sendo escravos, né? Aí pronto, o livro vai falando da escravidão que os judeus sofriam. Torturas também, né? Torturas, até porque eles nem sequer tinham a alimentação correta ou as higienes básicas. E vai contando a história, até que no decorrer do livro, não vou falar o final, porque vale muito a pena você ler. Só um spoilerzinho, o pai dele recebe uma visita de Hitler, e que o que vocês podem ver é que até hoje na Alemanha, tem partes alemãs que se orgulham de Hitler, enquanto outros ainda odeiam. E esse livro ele retrata isso. E aí, no final da história é marcante você ver o como era tratado os judeus e como às vezes você não conseguiria distinguir entre um alemão e um judeu. Então quando você ler, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, bora lá. Agora vamos embora. Beleza, a gente já entendeu o que é Hitler. Sim, agora só falando, como foi que terminou Hitler? Hitler, a Alemanha veio perder, né, essas questões das guerras, e em 1945, Hitler veio a suicidar-se, né, sofrendo essas pressões e também vendo que podia ser morto pelos seus inimigos, por uma questão de orgulho e vanglória, ele veio a praticar o suicídio. Nós vemos, eu acho muito pertinente falar, que nós vemos várias ícones e líderes, quando estão sofrendo essa ameaça muito ferrenha de ser mortos, eles mesmos se suicidam, né? Para a gente ver que ele se dizia, assim, né? Estou dizendo aqui, ser tão forte, que quando teve essa afronta, ele mesmo dá cabo à sua vida, para a gente ver, né? Como fragilizado o ser humano. Bem como a gente vê o desespero de Hitler, tanto que ele colocava até as crianças no final da guerra para lutarem em prol da Alemanha. Na verdade, em prol do partido. Do partido dele, né? Da Em prol do ideologia partido. dele. Até as crianças entravam na guerra. Aí, como você disse, né? Veio a União Soviética de um lado, tentando encontrar ele, dos Estados Unidos do outro. Então ele fez esse ato, suicidar-se. Então, Cleiton, então beleza, a gente já entendeu o que é o nazismo, já entendeu o quão nefasto é essa ideologia. E hoje em dia, aqui no Brasil, onde nós estamos vendo manifestações pró-nazismo, tivemos até um caso lá em Recife, onde um jovem entrou... Shopping, né? Se eu não me engano. Isso. Onde um jovem entrou com a suástica em um shopping. Não só isso, mas também outras coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Como você vê isso? E qual a sua opinião como historiador? Tem essa questão, né, do jovem ter entrado lá no shopping com a suástica, né, o símbolo do nazismo. Tem essas polêmicas que está havendo, né, do jornalista, a gente estava conversando, falar do
jornalista André L. Jorge, da Band, né, que estava defendendo, disse que estava defendendo ali o nazismo, e faz um sinal parecido à saudação nazista. Monark, né, um dos apresentadores do Flow, também defende o nazismo, né, e Kim tem as controvérsias que ele estava também defendendo, quando ele veio falar os discursos, né, que ele estava falando ali, que tinha que se debater, né, que não deveria criminalizar, né, mas sim tentar essa mudança na forma de debate para a sociedade. Ao meu ponto de vista, quando a minha percepção, a minha opinião, ela vai de encontro a princípios basilares da sociedade e da humanidade, quando ela vai de encontro, ela não pode ser respeitada. Quando eu vou de encontro ao principal bem que o ser humano tem, que é a vida, eu não posso assegurar esse direito. A opinião de Ciclano é que ele que deve morrer. Mas essa opinião dele vai de encontro a tudo, porque o bem mais precioso do ser humano é a vida. Como eu posso defender, legislar, né, colocar como assegurar aquela opinião daquela pessoa, que ela vai de encontro à vida de outro? Aquele Tem negócio. como você assegurar? Direito de liberdade. Agora, uma coisa é direito de liberdade, outra coisa é você usar da liberdade para você fazer ou falar aquilo que você quer, né? Como o Monark, por exemplo, ele falou, deveria existir um partido nazista legalizado no Brasil. O que você acha disso? Ele estava totalmente, ao meu ver, fora de si. Porque você falar uma questão dessa, você quer legalizar um ato que é criminoso. Esse ato que o nazismo fez, né, e várias, quem bebe dessa fonte e quer fazer, é um ato criminoso. Quando a minha liberdade aflige do outro, está totalmente errado. Como é que eu quero legalizar uma ideologia dessa que vai influenciar o ódio? Como, por exemplo, ele disse, não foi? Se o cara for anti-judeu, ele tem o direito de ser anti-judeu. Então, se o cara se o cara é preconceituoso com negros, ele tem o direito de ser preconceituoso com negros, ou então com qualquer outra classe, ou pessoas, raça, ou então países, né? E pensa só, se todo mundo do Brasil tivesse essa mesma ideia, então a questão de tolerância racial, a questão de respeito e igualdade realmente não existiriam. Não. Pegar a ideologia do nazismo, eu tenho direito de ser contra você, então eu, usando o meu direito de liberdade, eu vou afligir a sua vida e a sua liberdade. Qual o sentido que há nisso? Então pronto, Leidson. Ao ver da história, se você pudesse falar alguma coisa, como historiador, como a pessoa que vê o que você que estudou, várias coisas que aconteceram no passado, várias coisas que encaminham pessoas a ideologias de ódio dessa, e você vendo como essa história está se sucedendo agora, o que você vê que pode acontecer no futuro como historiador, caso essas ideologias se entranhem ainda mais no Brasil? Se essa ideologia, né, tanto essa quanto outras ideologias que fazem uso do ódio, como o fascismo, né, lá de Mussolini, vejam, a gente remetendo aqui, assim você falou, eu já me remeti lá ao passado, que Hitler, ele vai beber do fascismo de Mussolini lá da Itália. Veja que uma coisa destrutiva, ela puxa outra coisa destrutiva. Hitler foi beber lá na ideologia de Benito Mussolini, da Itália, com o fascismo. Aí ele vai, e as ideologias que ele tinha deturbada, né, do fascismo de Mussolini, ele vai e amplia com ele. O nazismo. Uma nova remodelagem. Ele fez uma nova roupagem, né, uma nova remodelação com o seu pensamento. Então, se cada um que for pegando
uma ideologia, né? Bebendo de uma ideologia, cada um for tendo e for aumentando, e vai tornar-se uma proporção que todo mundo vai se odiar. Né? Eu tenho o direito de não, vamos dizer, né? Como o Monarca falou, tem o direito de não gostar, o ser anti aquilo ali. Então, se todo mundo tiver o direito de não gostar e de perseguir, de afligir, então o mundo vai entrar numa terceira guerra mundial, meu Deus. Né? Então é importante, tem que se haver o respeito e tem que se haver penalidades. Porque o ser humano, se ele não souber e não houver limites para ele, ele vai fazer o que bem entender. Então tem que haver sim leis que coíbam esses atos e esses pensamentos e ideologias deturbadas como essa do fascismo, do nazismo e todas as outras que são de extremo. Tudo que é extremo dá errado. Isso aí. Então, pessoal, não alguma coisa a falar? Não, no momento não. Mas a gente vai se aprofundar mais, vai trazer mais conteúdo para o pessoal. Então, pessoal, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre esse assunto e também assuntos que você quer que a gente traga aqui à tona. E se vocês querem que a gente traga convidados especiais aqui para o nosso canal, se você gostou, compartilhe esse vídeo, que é muito importante a gente fazer essa conscientização e também trazer às pessoas a memória da história dessa ideologia e o quão ruim ela é para a nossa sociedade. Valeu, deixa aí o seu like e te aguardamos no próximo vídeo. Valeu, Tchau, tchau. Tchau, tamo junto.